Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à live do OK Porto, as lives das quintas-feiras que trazem sempre temas relacionados com a parte comportamental, com a parte emocional. O meu nome é Ana Antunes e sou responsável pelo OK Porto, sou também a trainer do MAP do Porto, o Método Ação e Poder, e hoje o tema que eu trago aqui é sobre o perdão. Foi o tema que foi escolhido, digamos assim, dos dois temas que eu tinha dado em escolha na última live que eu fiz, e o tema que foi escolhido foi efetivamente o perdão. Portanto, já sabem qual é que é o próximo tema, não é? Mas eu daqui a bocadinho já vou relembrar qual é que vai ser o tema. E o perdão, já agora vou aproveitar, dar as boas-vindas a quem está a chegar e aproveitar para pedir para vocês convidarem os vossos amigos para partilharem esta live, desejar-vos uma boa noite, dizer-vos aqui um olá. É isso mesmo, um olá aqui a estas pessoas maravilhosas que já estão aqui a ver e outras que ainda vão entrar, que eu tenho a certeza que é um tema que, bom, pelo menos a algumas pessoas interessará. E o perdão, eu quero falar aqui de 3 perspectivas sobre o perdão. Uma perspectiva em que é o perdão pela outra pessoa, portanto, eu perdoar a outra pessoa. Uma perspectiva em que é a outra pessoa que me deve perdoar a mim. E a última perspectiva, a terceira perspectiva, que é o auto-perdão, ou seja, eu perdoar-me a mim própria. E estas são as 3 formas, digamos assim, do perdão que eu trago aqui. Não sei se alguém tem aí alguma outra perspectiva sobre o perdão, se acham que existe mais alguma forma de ver, alguma perspectiva diferente sobre o perdão que seja diferente destas 3 que eu disse. Então, eu perdoar o outro perdoar a mim, eu perdoar-me a mim própria. Tá? Foram as 3 formas que eu encontrei que eu trago aqui realmente para vos falar um pouquinho sobre este tema do perdão. E se pensarmos bem, talvez, e não sei se vocês concordam comigo, mas vocês vão me dizer também, talvez a maior dificuldade no perdão seja o auto-perdão. Não sei se vocês concordam comigo. Porque o auto-perdão, ele acaba sempre por ficar muito agarrado a um outro tipo de perdão. Vamos perceber um bocadinho o que é que eu estou a dizer. Imagina que alguém te faz alguma coisa, ou que tu fazes alguma coisa à outra pessoa, e que por algum motivo, por algum mal-entendido, por algum significado diferente daquilo que era intenção de transmitir, ou não, tanto faz, e tu dizes assim, porquê é que eu deixei que isto acontecesse comigo? E aí, para além de questão do perdão que tu sentes que a outra pessoa tem para contigo, ou que tu sentes para com outra pessoa, se por exemplo foste tu que fizeste com outra pessoa, ainda pensas assim, porquê é que eu deixei que isto fizesse comigo? E começas-te a criticar a ti próprio, a colocar um peso em cima de ti, a pensar, porquê isto aconteceu? Porquê é que eu deixei isto? E começas a trazer esse tal sentimento de culpa e a precisares de te perdoar a ti mesma. Então é por isso que eu falo que o auto-perdão, ou eu perdoar-me a mim própria, muitas vezes traz um peso até maior do que as outras 2 formas que eu falei. Faz sentido para vocês aí? Vão dizendo aí umas coisas, vão comentando comigo também, vão partilhando as vossas experiências. A Irene diz assim, primeiro tenho que me perdoar para depois perdoar o outro e saber colocar no lugar do outro, sem dúvida, sem dúvida. Muito importante isso que tu disseste, Irene. Aliás, eu trazia exatamente isso aqui. Porquê? Quando eu tenho alguma coisa, ou eu sinto que tenho alguma coisa a perdoar ao outro por algo que ele me fez, muitas vezes isso é algo que eu assumi como sendo uma verdade absoluta para mim, mas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a outra pessoa quis fazer a ti. Então, muitas vezes eu tenho que entender o motivo que está por trás, ou o que é que a outra pessoa pensou, ou o que é que ela tinha em mente quando ela agiu de uma determinada forma. E aí vem uma coisa muito interessante, é que normalmente quando temos esta questão do perdão, muitas vezes não é na pessoa, mas na atitude da pessoa. E quando começamos a distinguir estas 2 fases, digamos assim, ou seja, uma coisa é a atitude, outra coisa é a pessoa, também começa a ser mais fácil praticar o perdão.
Porquê? Eu não estou focada na pessoa em si, porque a pessoa não é aquilo porque ela teve aquela atitude, mas estou focada na atitude que a pessoa teve e vou procurar entender o que esteve por trás dessa atitude. Que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com aquilo que ela de alguma forma pensou naquele momento e que reagiu ou agiu ou teve uma determinada atitude que eu por algum motivo não gostei. Faz sentido para vocês? Porque eu quando eu coloco o peso em cima da pessoa, é muito mais gigante do que uma atitude. Porque uma atitude, na conversa com a pessoa, às vezes é o suficiente para praticar o perdão. Porque quando tu te colocas no lugar do outro, quando tu falas com o outro, quando tu entendes o ponto de vista do outro, muitas coisas se clarificam. Porque muitas vezes a pessoa até pode ter tido uma boa atitude, uma boa ideia, uma boa... para ela, atenção, para ela, na perspectiva dessa pessoa, e ser mal entendida ou mal interpretada do outro lado. E muitas vezes é aí que entram os conflitos, e esses conflitos muitas vezes levam a esta questão do perdoar ou não perdoar. Então é muito importante, primeiro, entender que a maior parte das vezes as questões não estão na pessoa, mas na atitude que ela fez, e que a atitude às vezes tem a ver com um determinado momento, uma determinada situação, ou algo que na perspectiva da pessoa que fez, muitas vezes até seria o correto, mas que ao ser entendido do outro lado pode magoar por algum motivo, está bem? Então quando tu fazes essa distinção, isso realmente facilita o processo de perdão, porque o processo de perdão tem muito a ver com o entender o outro lado. E perdoar, às vezes as pessoas querem fazer o quê? Apagar, não é? É como, vou esquecer este episódio e isso assim faz com que deixe de ter esta mágoa, este rancor, esta raiva, muitas vezes vem associada à falta do perdão, esta raiva associada, e isso traz um peso gigante para a pessoa. A pessoa deixa de estar em paz, se vocês pensarem. Traz um peso em que a pessoa não se liberta daquilo, e muitas vezes tu precisas realmente de libertar desse peso. Tu precisas de entender o que é que está por trás. E nunca esquecer. Porque se tu fores esquecer, se tu quiseres fazer esse passar com o pano, na realidade é esconder debaixo do tapete, o que é que vai acontecer? Tu vais sempre ter aquilo como se fosse uma pedra, não é? No calcanhar. Porque volta e meia pode acontecer alguma situação idêntica a essa, com outras pessoas ou noutras situações, ou até com a mesma própria pessoa, e tu vais estar sempre com aquilo escondido debaixo do tapete à espera de vir a atrapalhar a tua vida. Então, o importante no perdão também é muito diferente esconder ou esquecer ou fingir que não existe. É muito mais importante entender o ponto de vista do outro, ou o meu próprio ponto de vista, porque eu falei que também temos a perspectiva do quê? Eu ser perdoada pelo outro. Então, esse ponto de vista, essa troca é muito importante. Diz aqui a Diolinda, linda, não é? Perdoar o outro é libertador e deixa-nos em paz, porque o peso está normalmente com a pessoa que não perdoa. Eu uma vez cheguei a fazer uma live em que falava exatamente disso. A maior parte das vezes a outra pessoa nem sabe que teve uma atitude que foi entendida com um significado diferente pela outra pessoa, se tu pensares bem. Então tu às vezes trazes esse peso e achas que deves condenar a outra pessoa, simplesmente assim, e a outra pessoa às vezes nem sequer tem a ideia que te magoou, ou que teve uma atitude que possa ter sido prejudicial, ou que tenha sido contrária àquilo que tu gostarias que tivesse acontecido. Então muitas vezes é preciso entender realmente o ponto de vista do outro. Isso faz-se como? Com a comunicação. E isso é fundamental. O perdoar muitas vezes tem a ver com esse ponto de vista, é entender que todas as pessoas têm uma verdade diferente. Todas as pessoas, se fazem aquilo, não é? E no Practitioner, não é? Quando nós fazemos a formação em Practitioner, ensinamos a programação neurolinguística, há uma premissa que nós falamos muito lá, que é qualquer comportamento tem uma intenção positiva por trás. Mesmo que essa intenção não tenha sido positiva para mim,
se a pessoa o fez, para ela teve uma intenção positiva. E eu quero acreditar que as pessoas, quando têm essa intenção positiva, que elas estão na sua melhor das intenções. Então, se eu entender isto, obviamente que fica mais leve. Agora, existem situações em que, efetivamente, há coisas mais graves por trás e, por exemplo, eu penso logo em situações, por exemplo, de abuso ou de maltrato ou coisas assim mais pesadas, digamos assim. Quando eu penso nisso, eu penso que do outro lado também existe uma intenção positiva, por incrível que pareça, que dificilmente eu colocando no lugar do outro, eu possa entender ou não. Dependendo das ferramentas que eu tenho, dependendo da estrutura que eu tenho desenvolvida em mim própria, na realidade eu também posso entender o ponto de vista do outro. E muitas vezes uma pessoa que abusa da outra, que maltrata a outra, a intenção positiva dela muitas vezes é descarregar uma energia que ela traz dentro dela. Ou ela simplesmente faz isso porque não aprendeu de outra forma. Minha filha, por exemplo, está a fazer um trabalho agora que é sobre a violência no namoro. Um trabalho de escola. E ela tem trocado algumas opiniões comigo também sobre isso. E aquilo que ela efetivamente tem feito, que eu acho que para mim é um trabalho magnífico, se ele sair até a público, seria magnífico, é que as pessoas muitas vezes maltratam a outra porque aprenderam que aquela era a forma de amar. Foi assim que elas aprenderam, se calhar quando eram crianças, com os seus próprios pais. E talvez tu próprio conheças pessoas da vida lá fora que apanharam dos pais e que os pais diziam: quanto mais eu te bato, significa que eu mais te amo. Porque esta é a forma de educar. Porque isto já vem de antepassado, já vem de gerações passadas. E as pessoas aprendem dessa forma e acham que aquilo é verdade, acham que aquilo é a forma correta. E até darem uma outra forma, até elas descobrirem que existem outras formas, elas só conhecem aquelas e elas replicam isso das pessoas à volta dela. Então, muitas vezes, quando tu entendes que aquilo foi a forma como ela aprendeu, também fica mais fácil perdoar. Agora, perdoar também não é a mesma coisa que aceitar que tu possas ter isso na tua vida ou aceitar que a pessoa faça isso contigo, que também é diferente. Então é muito importante todos estes entendimentos, é entender o que é que eu sinto quando isso acontece. O que é que está por trás de todas estas atitudes da pessoa? O que é que está por trás quando eu faço algo que eu sinto que deva ser perdoado pelo outro? Qual era a minha intenção positiva quando eu fiz algo que magoei o outro? E entender qual é a recepção, foi o significado que o outro deu àquilo que eu fiz. E quando tu tens todo esse entendimento, tu estás pronto a perdoar e tudo fica muito mais simples. Porque o perdoar é talvez dos sentimentos mais complexos de trabalhar. Talvez. Porque ele tem muitos lados para ver, para perceber, para entender. Ele traz muita questão das histórias, das crenças, das experiências, dos traumas que as pessoas trazem. Não só quando eu pratico com outra pessoa, como quando a outra pessoa pratica comigo. Então, esta parte, e muitas vezes as pessoas vêm tão magoadas de trás, que elas acham que toda a gente vai magoar. Criam essas barreiras, e é normal, se pensarmos, é normal que elas façam isso, porque é uma forma de proteção. Isso é super normal quando pensamos nisso, porque também tu aí desse lado, tal como eu, também já o fiz e às vezes se calhar ainda faço. Criamos essas barreiras e essas proteções. Para quê? Para ficar mais leve também para nós. Carla diz assim: temos que perdoar com o coração para nos livrarmos do peso da culpa. Só assim o perdão terá significado. Que é a tal questão do peso da culpa. A culpa, eu trago esse peso da culpa quando, na minha opinião, está bem, Carla, não sei se outras pessoas concordam ou se têm outros pontos de vista. Como eu estou a dizer, todos nós temos um ponto de vista até de acordo com a nossa história e com as nossas vivências. Então, quando eu entendo que o peso da culpa existe, quando eu acho que fiz algo que magoei o outro e sinto que o outro tem que me perdoar,
ou quando eu tenho que praticar o auto-perdão. Aí existe a culpa, esse peso da culpa. Quando é o contrário, quando é algo que eu sinto que preciso de perdoar o outro, eu acho que não é tanta culpa, mas o peso da raiva, do rancor, da incompreensão associada. Então é um peso diferente. Na minha opinião, continuo a dizer na minha opinião, na minha perspectiva. Sabem que eu nestas lives falo muito daquilo que eu sinto, mais do que aquilo que é científico, digamos assim, até porque é científico hoje em dia. Então eu falo muito da minha experiência e daquilo que eu também tenho vivido ao longo da minha vida. Então, muitas vezes é preciso entender esse peso, onde é que está o peso, se é na culpa ou se é na incompreensão, na intolerância, na inflexibilidade às vezes com o outro. Quando tu consegues entender isso, quando tu tens um entendimento de toda a envolvência, isso vai fazer toda a diferença. E aí, ainda há bocado eu falava que perdoar não é esquecer, e isso é muito importante também porque para tu te lembrares de situações em que tu vais ter que continuar a te proteger, porque é importante, para que nunca mais se repitam essas situações. E eu falei ainda há bocado do trabalho que a minha filha está a desenvolver, não é? Que é sobre violência no namoro. E isso acontece não é só no namoro, é no casamento, às vezes é entre famílias, é entre vários relacionamentos que acontecem, porque relacionamentos não são só amorosos, existem muitos tipos de relacionamento, em que muitas vezes vais ter que efetivamente te proteger e vais ter que lembrar que aquilo aconteceu, que é para evitar que volte a acontecer. Faz sentido para vocês aí desse lado? Então é importante nunca esquecer o que teve presente naquele episódio, digamos assim, mas antes entender, perceber como proteger, perceber o lado do outro, trazer essa leveza e se for, por exemplo, situações de abuso, proteger mesmo. E às vezes proteger é afastar as pessoas tóxicas da nossa vida, elas muitas vezes nós precisamos de as afastar, mesmo que as amemos. E existem muitas pessoas que nós amamos mesmo e que muitas vezes elas são tóxicas na nossa vida e que nós precisamos de afastar. Mas isso não significa afastar de limpar, de esquecer. Significa da devida proteção sobre isso. Então, quando falo deste tema do perdão, é muito importante essas questões. Depois, todo este processo do perdão, ele é um processo muito interno. Não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que vem de dentro para fora. Porque essa autoanálise, é esse colocar no lugar do outro para entender o outro, é o colocar-me, por exemplo, no auto-perdão. É eu colocar-me, às vezes até do outro lado, e eu entender que aquilo que eu acho que eu preciso ser perdoada pelo outro, que aí mete as duas situações, não é? Eu ser perdoada pelo outro e o auto-perdão, muitas vezes a outra pessoa não deu nada o significado que tu deste e tu achas que magoaste a pessoa ou fizeste alguma atitude que talvez fosse menos correta e a outra pessoa não entendeu nada assim, não estava nem aí, não deu qualquer significado. E tu trazes esse peso agarrado muitas vezes por coisas que nem são percebidas do outro lado. Então é mesmo um processo interno, muitas vezes vais ter que te colocar do lado do outro lado para entenderes que aquilo que tu fizeste também não teve qualquer significado do outro lado e trazer essa leveza também para ti. A Irene diz, saber soltar o que nos faz mal e aprender com os nossos erros. É muito importante aprender com os nossos erros e também aprender com os erros dos outros, não é? Porque se eu observo uma situação do outro lado, eu posso dizer, se calhar eu nessa situação também teria feito dessa forma, mas entendo que do outro lado pode ser entendido com um significado que magoa. Então eu posso aprender também com os erros dos outros. Quando eu tenho uma situação em que eu acho, ou que eu acho não é porque eu sinto, é porque existe essa necessidade do perdão, muitas vezes o que é que tu vais procurar? Pessoas da tua confiança para falares com elas, para desabafar, para libertar aquilo que está dentro de ti. Porque deitar cá para fora muitas vezes é muito importante. Existem várias formas de deitar cá para fora. E muitas pessoas falam com essas pessoas que são da sua confiança. Que elas muitas vezes não vão fazer nada se não escutar.
Se pensares bem, elas às vezes só vão escutar. Mas ao tu estares a falar, tu também te estás a ouvir. E quando te estás a ouvir, às vezes pensas assim, realmente, aquilo é mais leve do que parece. E quando tu estás a fazer e a trazer essa leveza, também começas a fazer esse processo de limpeza. Então é como eu digo, ele é um processo muito interno porque ele vem de dentro para fora. E quando tu expões os teus sentimentos, também estás a fazer essa autoanálise e estás a fazer essa verificação de significados. E muitas vezes só isso já faz com que o perdão exista. Quer seja para o outro, quer seja para ti, quer seja tu contigo própria. A Maria Machado diz assim, perdoar o que nos magoa não é fácil porque a cabeça não esquece. É isso que eu estou a dizer. Não é esquecer, Maria. Perdoar é fazer essa limpeza, é entender que isso provavelmente está no outro e não em ti e deixar ir. Trazer para ti apenas a aprendizagem que tu precisares. Ajudar-te também a colocar no lugar do outro e entender porque é que ele fez isso. Ou ajudar-te também a colocar-te no teu lugar, mas na perspectiva, num olhar externo, para entenderes também porque é que fizeste isso. Porque quando tu trazes esse peso da falta do perdão, ele traz inclusivamente prejuízos para a tua saúde. Traz vários prejuízos para a tua saúde. Traz depressões, traz pressão sanguínea, traz problemas cardíacos muitas vezes, não é? E se nós pensarmos quando temos uma emoção forte, onde é que ela dói? Normalmente é no coração. E o perdão, ela traz uma emoção muito forte, porque ela traz muitas vezes a raiva, o rancor, não é? Traz muitas vezes aquela carga emocional pesada que ela vai carregando no teu corpo, vai te afinhando, vais ficando fechada sobre ti mesma. Muitas vezes vemos essas pessoas até curvadas sobre si mesmas e a trazerem problemas de coluna por causa disso. Então é muito importante trazeres essa leveza, até para o teu benefício. Traz cargas emocionais muito fortes que dentro de ti, e normalmente ela, como vem muito agarrada ao rancor, e o rancor é uma emoção derivada da raiva, ela traz uma energia que te pode destruir e tu às vezes estás-te a autodestruir sem necessidade. E a outra pessoa muitas vezes nem sabe tu estás a passar por isso, tu pensares bem. Ela às vezes não entende porque é que tu estás com essa necessidade de perdão ou de pedir perdão. Não entende. E a única pessoa que está a sofrer, se pensares bem, és tu que não estás a praticar o perdão. A outra pessoa está às vezes de boa. É como eu estou a dizer, ela às vezes nem sabe que isso aconteceu, ou que ela te magoou, ou que fez alguma coisa que te deixasse triste, deixasse com raiva. Muitas vezes ela não sabe. Ou muitas vezes ela fez isso e para ela é tão normal que ela não entende que te causou essa dor. Então essa raiva apenas traz peso para ti própria. Só para ti. Então é importante realmente fazeres essa limpeza, porque és tu a única pessoa que estás a sofrer. És a única pessoa que está a sofrer. Eu disse que o perdão é provavelmente das mais complexas, não é? De efetivamente entenderes e trabalhares. Eu disse que era. Eu sei disso, eu também já tive muitos processos desses e talvez ainda tenha muitos mais para vir e situações, porque todos os dias nós... Reparem, se eu não quisesse ter situações na minha vida, eu ficava em casa sossegada, sem fazer nada, sem falar com ninguém. Aí eu não tinha nada, não acontecia nada, o mais que eu podia ter que fazer era coisas a trabalhar comigo próprio. Mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos com pessoas que são diferentes de nós, que têm atitudes diferentes de nós, têm verdades diferentes de cada um de nós. E a verdade do outro, ela é absoluta para o outro. E a minha verdade é absoluta para mim. E eu tenho a certeza que aquilo que eu faço sempre é com a melhor das intenções. Às vezes vou magoar o outro, pode acontecer. E acontece seguramente. E aí vem o quê? Comunicação. Sem dúvida que a comunicação é fundamental para entender o ponto de vista do outro. Carla diz assim, às vezes é difícil colocar no lugar do outro. Pensa como seria se tu fizesses isso a alguém
como é que a pessoa poderia reagir. Mas ao fazeres isso, o que é que poderia estar por trás daquilo que tu irias fazer? E talvez tu própria tenhas situações em que tu sintas essa necessidade de ser perdoado ou de perdoar o outro, ou tu própria te perdoares, e coloca-te sempre, se eu fosse o outro, como seria? Como é que foi a história da outra pessoa? Como é que ela aprendeu na prática tudo aquilo que ela viveu até hoje? E aí tu vais trazer muitas respostas. Óbvio que não é que colocar no lugar do outro às vezes é complexo, mesmo que nós não estivemos na pele do outro. Mas podemos procurar trazer muito entendimento no outro. E quando não entendemos, também podemos perguntar. E se há alguma coisa que tu não tens a perguntar, ou se achas que não podes perguntar, ou achas que não deves perguntar, conversa contigo mesma. Faz como se tu estivesse a conversar com outra pessoa e ela te estivesse a dar respostas. Pergunta-lhe o porquê. Na tua mente é indiferente e tu fizeste o mapa, tu sabes exatamente que qualquer coisa que tu possas pensar, ela pode se realizar, e tu fizeste processos em que parecia impossível tu chegares lá e chegaste. A mente é muito poderosa, então tu consegues conversar contigo mesma como se estivesse a falar com outra pessoa. E ao trazeres essas respostas, mesmo que elas não sejam totalmente verdade pela boca do outro, ela para ti começa a fazer sentido. E quando ela começa a fazer sentido para ti, tu também consegues trazer essa leveza. Então muitas vezes pode ser esse um dos processos que tu podes fazer. Como se estivesse a falar com outra pessoa e tivesse a trazer esse entendimento. Paulo diz, a falta de auto-perdão está muito ligado ao apego. Quando não consigo perdoar é porque estou mais alimentada, deixa-me ver o que é que ele diz mais, alimentado de uma dor interna. Compreender o outro, que com as crenças e os valores do outro eu faria igual ou pior. Pode acontecer, Paulo, pode acontecer. Quando nós pensamos... Quando eu penso, por exemplo, vamos para um caso extremo. Uma pessoa, nem vou para um caso extremo, já vou para um caso que eu já falei aqui, não é? Da violência. Quando eu vou para um caso de violência e nós pensamos como é que nós fomos educados, como é que a outra pessoa foi educada, e se eu penso, por exemplo, que uma pessoa foi educada sendo, apanhando, por exemplo, dos pais, que já aprenderam dessa forma. Atenção, eles fizeram o melhor que sabiam com as ferramentas que eles tinham e eles achavam verdadeiramente que aquela era a forma de educar, está bem? Quando eu penso que uma criança apanhou tanto para aprender a ser melhor pessoa, para aprender tudo e mais alguma coisa, eu penso, fogo, esta criança, talvez ela vá crescer tão amargurada, com tanto peso em cima, que ela vai descarregar em cima dos outros da mesma forma. E talvez se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu fizesse isso, não sei, talvez. Então, na realidade, eu posso fazer coisas ainda piores do que essa pessoa. E aquilo que eu vejo muitas vezes da aprendizagem que nós trazemos dos nossos pais, não é? Das nossas experiências passadas, é que é muito, a criança, ela aprende... E ela também tem um poder de decisão, que é o decidir fazer igual ou decidir fazer diferente. Por incrível que pareça, a criança também tem essa opção de decidir fazer diferente. Então, quando eu penso naquilo que foi a história da pessoa para trás, eu acho que as pessoas que aprenderam dessa forma com violência, talvez ainda assim elas ainda tenham tido alguma consciência e não sejam tão... Mas, entre aspas, está bem? Mas, eu digo mas porquê? Porque se calhar com os nossos valores, efetivamente, isso é uma má atitude, mas se calhar se tivéssemos estado naquele papel, naquela pele, talvez pudéssemos estar a fazer pior. Ou talvez estivéssemos a fazer a diferença pelo oposto. Nós não sabemos, só quem passa por isso sabe. Agora, eu consigo entender o ponto de vista do outro. E eu, quando consigo entender o ponto de vista do outro, eu entendo muitas vezes aquilo que ela faz e eu tenho a capacidade de perdoar
porque eu percebi a atitude, percebi o que está por trás. Não vou esquecer, porque eu não vou deixar que a pessoa, se tivesse sido, por exemplo, comigo, eu não iria deixar que a pessoa me voltasse a magoar. Depois de eu entender que aquilo realmente é algo que eu não quero para a minha vida, porque muitas vezes os relacionamentos tóxicos existem situações de violência que as pessoas não se desapegam, porque elas também acham que amar é assim. Ou talvez por inseguranças ou por medo de acharem que não vão conseguir diferente. Então há muita coisa por trás. Quando nós pensamos nisto, há muita coisa por trás. Então o perdão realmente é um dos sentimentos, uma das emoções mais complexas de trabalhar. Agora é importante trabalhar. Porque senão acontece como diz aqui a Maria, não é? A Ana sofre imenso. Entendo o que é que te está a fazer sofrer. Faz tipo uma lista do que é que te está a fazer sofrer. O que é que tu entendes que precisas de perdoar? O que é que tu entendes que tu precisas de perdoar a ti mesma? Ou o que é que tu entendes que precisas que o outro te perdoe a ti? Para que começares a entender e a fazer esse processo de autoanálise. É um processo de introspeção gigante. Agora é importante trazer isso, porque senão vocês vão trazer essas doenças para a vossa vida. Então é super importante terem isso em consideração. Fazerem essa leveza, trazerem essa leveza. Saber colocar no lugar do outro. Entender que aquilo não é o outro, mas a atitude que a outra pessoa teve. Porque se nós entendêssemos que aquilo era o outro e não a atitude, significaria que as pessoas não teriam possibilidade de melhorar as suas vidas, de melhorar as suas atitudes, de se melhorar a si próprias. E nós somos muito pouco daquilo que nós dizemos que somos. Mas somos muito do conjunto de atitudes que temos. Então, quando conseguimos fazer essa distinção entre o ser e o fazer, aí vai fazer muita diferença. Então talvez essa seja uma das primeiras coisas que preciso fazer. Eu estou a condenar a pessoa, estou a condenar a atitude, estou a condenar a pessoa. Espera, mas a pessoa teve uma atitude, será que ela faz sempre assim? O que é que ela teve em mente quando ela reagiu assim? E aí tu começas a fazer esse processo de libertação. Está bem? Para trazer essa leveza, para trazer saúde, para trazer as paz. Porque é como eu digo, só tu é que estás a sentir isso a outra pessoa. Muitas vezes não está nem aí, não entende, não sabe que isso aconteceu contigo, não faz a mínima ideia que tu estás a sentir isso. E a única pessoa que está a sofrer és tu própria. Maria, talvez sejas só tu que estejas a sofrer com isso. Talvez. Eu não conheço, não te conheço, não sei o que é que está do teu lado, não faço a mínima ideia, mas faz esse processo de investigação interna, digamos assim, está bem? Depois, muitas vezes nós criamos estes sentimentos de falta de perdão ou de necessidade de perdão porque criamos muitas expectativas no outro. E quando tu crias uma expectativa no outro, tu estás à espera que a outra pessoa tenha uma atitude, uma ação para contigo, que seja uma determinada atitude ou ação. Então, muitas vezes, o que está por trás também disto tem a ver com as expectativas que tu criaste sobre a pessoa, que tu tens sobre a pessoa. E as expectativas, vou-vos dizer, é do que mais estraga relacionamentos. Faz as coisas sem esperar um retorno. Até porque existe uma coisa, o retorno não és tu que o vais dar. O retorno, o universo vai se encarregar de fazer chegar de alguma forma. E muitas vezes as pessoas também trazem estas atitudes, e tentar a ver até aqui o Paulo, e ele até nem falou nisso, mas ele às vezes até fala, que é o que nós trazemos das cargas dos nossos antepassados, não é? Dos nossos ancestrais. E quando eu falei que eu já aprendi dessa forma, que eu já trago isso, eu já aprendi isso dos meus pais, mas os meus pais já aprenderam isso dos pais deles, e eles dos pais e dos pais e dos pais, estamos a trazer muitas vezes cargas emocionais que vêm do passado, dos nossos antepassados, que elas muitas vezes o que precisam é de ser quebrado esse padrão. Então, por exemplo, quando uma criança aprende na sua educação através da violência, porque ainda acontece, e vai continuar a acontecer, infelizmente vai continuar a acontecer,
Quando isso acontece, é preciso que alguma criança traga na sua forma de estar uma forma de reagir completamente contrária. Que foi aquilo que eu disse há pouco. Eu posso escolher ser igual aos meus pais ou replicar aquilo que eu aprendi dos meus pais, por exemplo, nessa questão da violência, ou eu posso dizer, eu já passei por isto e eu não quero que ninguém passe mais por isto. Quando eu trago esta segunda versão para a minha vida e começo a agir desta forma, eu começo a quebrar os padrões dos meus antepassados. E ainda assim é preciso estar atento, porque os padrões dos antepassados têm tendência a replicar, têm tendência a voltar a acontecer. Então, quando eu quebro um padrão, é preciso muitas vezes não só quebrar um padrão, mas fazer realmente essa limpeza e ajudar as gerações posteriores a manter essa limpeza, digamos assim. Vocês estão muito calados, estão aqui só a agradecer. Boa noite, Paulo. É isso mesmo. Mas eu gostava também de saber a vossa opinião. O que é que já vos aconteceu em que sentiram, por exemplo, em que o perdão, por exemplo, trouxe uma leveza muito grande? Ou em que vocês sentiram que, quando vocês se perdoaram a vocês próprios, tudo o resto se limpou? Comentem aí comigo, partilhem as vossas experiências. O Paulo diz assim, no mapa aprendi a perdoar e foi um peso que tirei das minhas costas, pois carregava isso comigo. Depois do mapa foi uma leveza, gratidão. É mesmo isso. Na realidade, isso também aconteceu muito comigo, Paulo. Eu também trazia comigo uma educação que não é aquela que eu defendo hoje. Está bem? E eu tive muita necessidade de me auto-perdoar. Na realidade, eu acho que nunca tive assim muita dificuldade em perdoar os outros. A minha maior dificuldade foi sempre o auto-perdão. Foi sempre algo que eu precisei trabalhar muito, eu comigo mesma. Quando eu fiz o meu treino, eu tive necessidade de passar por esse processo, de me perdoar por uma série de coisas que eu tinha feito, que no meu novo ponto de vista tinham sido incorretas, e que eu tive de fazer esse processo de investigar o motivo pelo qual eu tinha feito isso. O que é que eu tinha ganho com isso? O que é que estava na origem dessas minhas atitudes? E quando eu entendi tudo isso, eu pude trazer realmente o auto-perdão. E quando eu trouxe o meu auto-perdão, o peso foi libertador. Aquilo que eu descarreguei, aquilo que eu libertei foi muita leveza, muita paz. Então, realmente, o perdão traz muita carga energética negativa, traz muito peso que tu precisas te libertar. A Lena diz, eu fui sempre um ser amigo de perdoar e pedir perdão com muita facilidade. Boa, Lena. Só procura, porque só não falaste aí. Se tu és assim contigo mesma, está bem? Só essa dica. Investiga se também és assim contigo, que é para seres também amiga de ti mesma. Faz sentido? A Paula diz assim, a minha maior vitória e que me trouxe uma leveza enorme foi perdoar a mim mesma. Exatamente, Paula, foi exatamente isso que me aconteceu. Quando eu consegui me perdoar a mim mesma, tudo o resto é muito mais simples. Muito mais simples. A maior parte das pessoas traz muito essa carga de falta de auto-perdão. A Irene diz, depois que eu fiz o mapa, aprendi a perdoar e a libertar o peso que tinha comigo mesma e que achava que era culpada de tudo. Somos culpadas de tudo o que nos acontece na nossa vida, se pensarmos nisso. Agora, eu posso tirar o peso da culpa. E isso é muito importante. Aliás, eu posso pensar que sou culpada de tudo, mas pela forma como eu achava que era correta na altura. Agora, quando eu trago a minha autorresponsabilidade, que é algo que nós trabalhamos realmente também muito lá no MAP, Irene, quando eu trago essa autorresponsabilidade, eu entendo que ao invés de procurar a culpa, eu vou procurar o resultado que eu queria e aquilo que eu quero modificar na minha vida. Faz sentido, Irene? Então, na prática, realmente somos culpados por tudo o que nos acontece. Porque permitimos de alguma forma que isso acontecesse. Só que se permitimos é porque também tínhamos um ganho por trás, por algum motivo. Por incrível que pareça, por algum motivo. Então, quando eu entendo
que realmente eu fui culpada por isso, mas que eu fiz isso com uma intenção positiva, e tu já fizeste o practitioner, Irene, aí também fica muito mais fácil libertar esse peso, está bem? A Helena diz, sou sim senhora, muito bem, então também és amiga de ti própria. O Paulo diz, o autoperdão é transformador. A Filipa diz, eu fui magoada diretamente e injustamente, mas no momento disse para mim mesmo, eu perdoo-te. O difícil foi essas palavras ficarem no meu coração, mas o tempo ajudou e o mapa quebrou porque hoje quero o meu eu e não dos outros. Tu só podes ter mesmo o teu eu, não é, Filipa? Na realidade, tu só podes comandar a tua vida, tu só tens como mudar a tua vida. A vida dos outros não tens como fazer diferente. Não é possível. Tu podes inspirar as outras pessoas, tu podes motivar as outras pessoas, mas tu não tens como mudar as outras pessoas. Tá? Então, traz só essa... Liberta o peso, só isso. E cuida de ti. Como nós dizemos lá, cuida da tua vida. E já dá bem trabalho. Concordam comigo? Dá bastante trabalho. Então, eu acho que já falei um bocadinho sobre aquilo que eu vos queria falar. Vocês também já partilharam aqui algumas coisas comigo e foi maravilhoso. Sou muito grata por vocês terem partilhado também as vossas perspectivas, as vossas ideias comigo. Sou mesmo muito grata por isso. E o próximo tema, não é? A próxima live, na próxima quinta-feira, foi o tema que não ficou para hoje, que é sobre a motivação. Então, no próximo live, na próxima quinta-feira, às 19h59, eu vou falar sobre motivação. O Paulo ainda está a dizer aqui, cada um de nós tem que ser o piloto do nosso avião chamado vida. Cuida da tua vida. Mais carinho nessa pessoa. Sem dúvida. Só mudaria aí o nós para eu. Eu tenho que ser o piloto da minha vida. Do meu avião chamado vida. Certo? Só isso, Paulo, só isso. De resto é perfeita. Aí o teu comentário foi perfeito. Está bem? Então, já sabem que sempre precisarem podem mandar comentários aqui. Se quiserem ver se ficarem os comentários públicos, porque seja alguma questão mais particular, podem enviar mensagem que eu sempre respondo. Certo, Paulo? Eu sei que tu sabes isso. Nos nossos vícios de linguagem às vezes tramam-nos, não é? Mas isso é o tal policiamento que nós vamos fazendo. Paulo diz aqui, o outro Paulo, são vários Paulos aqui, tá bom, pessoal? Devemos olhar para gratidão, sem dúvida. Se eu entender tudo isso, eu posso ser muito grata por todo esse processo. Muito grata pela leveza que eu trago na minha vida. Então, é isso que vai fazer a diferença. Então, está combinado? 19h59, na próxima quinta-feira, vou trazer o tema sobre motivação e vou dar os outros 2 temas para vocês escolherem para as outras lives seguintes, que eu já escolhi, eu já sei quais são. Como vocês não me fazem comentários para dizer quais são os temas que vocês gostam, olha, eu vou escolhendo. E vou escolhendo como? É muito engraçado. Porque eu vou falando com pessoas e à medida que eu vou falando com as pessoas, elas vão-me trazendo algumas questões que eu entendo que são dores comuns e eu vou trazendo esses temas aqui. Ser grato por respirar. A melhor gratidão que tu podes ter. Porque se não respirares, não estás vivo. Verdade? Então essa talvez seja a primeira coisa na tua vida que tu possas ter como agradecer. Agradecer por respirar e acordar cada manhã. E trazer leveza para a tua vida. Façam então comentários, partilhem esta live, que é para outras pessoas também poderem ter estas perspectivas. Se lembrarem de outras questões ligadas ao perdão, coloquem nos comentários, porque como ficam gravados, as outras pessoas também têm a oportunidade de aprender mais sobre isso. E eu também, porque eu depois também vou ver os comentários. E aí vamos todos aprendendo com as nossas trocas, porque eu acredito que é muito isto, a troca. Quando eu dou, eu também recebo, e quando eu recebo, eu também dou. E isso é a magia da nossa vida. Tá? Até para a semana, muito grata por terem estado aqui comigo, mais uma vez, por me acompanharem nestas noites de quintas-feiras, onde eu trago sempre estes temas, que espero que vocês possam usufruir da mesma forma como eu já usufruí um dia e ainda continuo a usufruir ao longo da minha vida. Muito grata, até para a semana, quinta-feira, 19h59, estou aqui para vocês e conto convosco. Beijo, bom descanso!